A graça do Senhor está sempre diante dos teus olhos. Em Êxodo 13, 21, o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Olha só, a presença real de Deus se manifestava segundo as características da luz e da escuridão, sendo visível para um povo acostumado à escravidão física e espiritual. Na linguagem contemporânea, antes de eu fazer o comentário, está escrito da seguinte forma: durante o dia, o Eterno ia à frente deles numa coluna de nuvem, para orientá-los no caminho, e à noite numa coluna de fogo que os iluminava. Por isso, eles podiam viajar sem impedimento de dia ou de noite. O que acontece? Deus, ele traz luz para a nossa vida, né? Em Apocalipse fica bem claro isso, quando você lê que Deus é a luz, Jesus é a vela, e nós somos o castiçal que leva essa vela iluminada. E Deus, ele demonstra essa luz, né, desde o começo, inclusive quando está de noite. Inclusive quando está escuro, ele traz essa luz, ele traz essa direção, ele traz esse sentido, igual um GPS, né? Vai por aqui, vai por ali. Então, entenda que quando os filhos de Israel estavam peregrinando no deserto, Deus guiava eles dentro dessa coluna, né? Essa coluna de fogo e essa coluna de nuvem. Eles podiam andar a qualquer hora, pois a nuvem de Deus e a coluna de fogo estavam sobre eles. Quando você entende isso, porque a Bíblia é cheia de exemplos que se repetem. Fala, cara, se aconteceu isso daquele jeito, naquela época, imagine agora, principalmente se eu escolhi andar o caminho de Deus, né? Então, você também está debaixo dessa cobertura espiritual. Essa nuvem em sua vida não permitirá que você seja abatido pelo sol escaldante, nem oprimido pelas tribulações, problemas e circunstâncias que enfrentamos diariamente. Todo dia é um problema, todo dia é uma treta que a gente enfrenta, mas basta você ter fé que essa graça já está diante dos teus olhos, né? Então você também não está sobrecarregado nesse momento. Nos momentos escaldantes do dia, nas pressões de todos os lados e nas noites escuras de depressão e medo, o Senhor assegura que você não precisa viver assim. Eu lembro de um tempo, de um problema, de uma crise, de uma fase que eu passei, a noite ser um grande problema para mim. Eu fechava os olhos e diante dos meus olhos eu imaginava coisas, eu via coisas que o diabo vinha colocando na minha frente a ponto de eu perder o sono. E eu lembro de ajoelhar no chão e orar muito para Deus me tirar aquilo. E quanto mais eu orava, mais fácil ficava de lidar com aquilo, né? Então você percebe que tem um ato importante de fé, um ato importante de acreditar, de ajoelhar, de pedir para Deus, e Deus, ele vai olhar para você e falar assim: agora sim, né? Tá aqui, ó, o caminho. Você passa a enxergar, porque às vezes ele tá te mostrando, mas você tá tão confuso, olhando para todos os lugares, que você não tá vendo que a graça dele tá diante dos seus olhos. Então, quando você sentir sintomas de doenças, olhe para Jesus, que levou embora todas as doenças e aflições físicas. Lembre-se, os filhos de Israel no deserto, quando eles eram picados, né, pela cobra, pelas serpentes no deserto, Deus instruiu Moisés a fazer uma serpente de bronze, tá? Que significava mais ou menos uma figura de Cristo sendo julgado na cruz. Então eles olhavam para essa serpente de bronze e eles eram imediatamente curados. Então pare de olhar para os seus problemas e ameaças do inimigo. Fixe os seus olhos em Cristo, na cruz, e que isso vai resultar na sua vida cura, proteção e liberdade. Compartilhe esse alimento com uma pessoa e que seu dia seja abençoado, tá bom? Um abraço, fica com Deus.